Muito bom, caríssimos! Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Espero que estejam todos com saúde, vocês e seus familiares. Olha, no vídeo de hoje eu gostaria de falar do tema da petição inicial nas ações previdenciárias. Veja, claro, petição inicial, os senhores sabem tão bem, melhor do que eu, que o fundamento hoje está no artigo 319, 320, principalmente os requisitos no 319 do Código do Processo Civil do CPC 2015. Porém, eu quero pegar um tópico que normalmente é deixado um pouco de lado. Então, normalmente se trabalham mais questões técnicas e se esquecem um aspecto que, na minha opinião, é relevantíssimo, principalmente para as ações de concessão de benefício previdenciário. Então, gostaria de trazer o tema que consta no artigo 319, inciso 3, que ele traz como um dos requisitos que devem constar na petição inicial o fato. Ele até fala o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. O fato e o do direito, do fato e do direito. Mas eu quero focar no fato. Às vezes, eu acho que está faltando a gente dialogar mais no processo. As partes e o Estado juiz têm que dialogar mais. Isso, aliás, já traz o CPC 2015, ele traz isso de forma explícita, a ideia de um diálogo entre as partes e o juiz. Isso é muito mais interessante. E veja, a gente não pode esquecer para que serve a petição inicial. Ela vem trazer um pleito do jurisdicionado por meio de um profissional, que é o advogado, para o Estado juiz. Então, é importante que na petição inicial, o jurisdicionado, que no direito previdenciário geralmente ou é o segurado ou eventualmente um dependente, ele seja apresentado ao juiz. E isso ocorre no tópico dos fatos. E às vezes esse tópico é relegado a um aspecto mais secundário, ele não se dá a importância que eu acho que deveria se dar. Vou dar alguns exemplos para os senhores. Benefício por incapacidade. O que é mais importante numa petição inicial? Será que são os fundamentos jurídicos do pedido? Será que são as teses jurídicas? Regra geral, são os fatos que são mais relevantes e, obviamente, o pedido, que é muito importante sempre. Mas nos fatos, você vai me trazer o quê? Primeiro, fulano de tal. Fulano de tal, segurado X. Uma pessoa que eu não conheço, mas vou ser obrigado a julgar. Olha a dificuldade. Então, olha a responsabilidade do advogado. Ele vai me mostrar, olha, fulano de tal, o senhor José, por exemplo, ele tem tais doenças ou lesões. Claro, isso é o primeiro aspecto dentro de um olhar biopsicossocial, mas não pode morrer aí. Você não pode só me descrever os aspectos físicos, que seria numa análise biopsicossocial, o bio, né? Você tem que me trazer o quê? Os elementos da vida dele. Quem é essa pessoa? Onde ele mora? Como foi a vida dele? Em que atividades ele trabalhou? Talvez não só a última, mas as atividades que ele trabalhou ao longo da vida. Quantos anos ele tem? Qual a escolaridade formal? Isso tudo é muito relevante. Onde que ele mora? Porque, claro, esses aspectos também são relevantes às vezes. Muitas vezes você mora em capitais, principalmente nas grandes cidades, você mora numa periferia e tem a problemática de se deslocar para o trabalho, às vezes 2, 3 horas para uma pessoa doente. Não é a mesma coisa que você morar numa região central. São uma série de aspectos que podem e devem ser trazidos na questão fática. Então, quando a gente fala em 3 olhares, por exemplo, para benefício por incapacidade, que basicamente é doença ou lesão, a profissão da pessoa e também as condições pessoais, tudo tem que vir nos fatos. Às vezes o LOAS também, a gente deixa muito LOAS exclusivamente como benefício por incapacidade para perícia. Mas não, acho que na petição inicial pode-se trazer alguns aspectos interessantes. Qual é o índice de desenvolvimento, o IDH daquele bairro que ele mora? Não sei se vocês sabem, cada bairro tem o seu IDH. Qual que é o do bairro que ele mora? Porque, claro, isso reflete muitos aspectos. De onde vem essa pessoa, né? Ela já trabalhou, não trabalhou? Como é que é formada a família dela? Então, são fatos que às vezes são relevantíssimos. Então, principalmente, benefício LOAS, benefício por incapacidade, mesmo aposentadoria rural, os fatos têm que ser muito mais concretos. Você tem que me apresentar a pessoa. Às vezes a gente faz uma coisa muito chapada. A pessoa trabalhou desde os 12 anos na roça e tal, milho, feijão. Não sei nem quem é, não sei onde é. Não, poxa vida. Às vezes, sabe que outro dia eu estava julgando, por exemplo, uma questão de rural.
E eu peguei e me deu na cabeça jogar no Google, era uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, uma cidade bem pequenininha, não me recordo que estado, mas... E de repente fui ver e falava, poxa, nessa cidade até hoje só tem roça. Poxa, isso era tão relevante. Eu descobri por acaso, mas poderia ter sido trazido. Olha, não tinha nem como a pessoa trabalhar em outra coisa, porque na cidade até hoje é só agricultura. Então, com certeza tem tantos casos assim, isso pode vir trazido, portanto, na questão dos fatos na petição inicial. Fica essa dica, fica essa orientação, vou dizer orientação porque não é o caso, mas para a gente aumentar esse diálogo, facilitando e possibilitando ao juízo que possa fazer justiça no caso concreto, que eu preciso de elementos para eventualmente até pedir um outro laudo, até não seguir o laudo, porque se eu não tiver elementos nenhum, a gente sabe, na prática, benefício por incapacidade, mesmo LOAS, deficiente, a gente acaba seguindo o laudo até por ausência de maiores provas, tá bom? Então fica essa dica daí para que a gente possa, por meio do processo, aumentar esse diálogo entre o Estado e as partes, né, entre o juiz e as partes, para que a gente possa promover justiça, tá bom? Prazer estar sempre com vocês, até uma próxima.